Bom dia, Rádio Barreirinha, programa Conexão Novo Mundo, você já sabe. Quer falar com a gente? Tem um WhatsApp exclusivo para isso, todas as segundas e quartas-feiras, no horário das 11 horas aí de Portugal. Dá uma olhadinha na cidade que você está falando, para você saber qual que é o fuso horário. Estamos aqui para apresentar novidades, bate-papo, entretenimento e fazer com que você entenda o seu dia, o seu momento de desenvolvimento pessoal da sua empresa e de você, empresário, a forma como você atua. Afinal, empresa e pessoas estão todas conectadas, então não tem como ser diferente. Aproveito também para convidar vocês a assistirem a nossa programação da Rádio Barreirinha, que sempre tem novidades, músicas espetaculares, e, claro, os nossos locutores, que estão aí no nosso site. Já deram uma olhadinha? www.radiobarreirinha.com.br, vocês vão entender como que tudo isso acontece, como que você pode ajudar a aumentar a nossa audiência com a sua participação, com o seu envolvimento e trazendo, novamente, novidades. Hoje, no nosso programa, nós temos um WhatsApp específico que eu já vou passar para você. Pegue aí caneta, celular, lápis, aonde for, anota o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida, pergunta, entre em contato conosco. Sempre é muito bom ouvir a sua participação e saber como tudo isso pode funcionar. E que vocês estão aqui nos ouvindo. A gente agradece a audiência. Marque aí. Mais 55 11 945663319. Repetindo, mais 55 11 945663319. Vai ser um grande prazer te ouvir, escutar, falar, aceitar suas sugestões e, quem sabe, você algum dia não estará aqui fazendo a rádio conosco. Vamos começar? Hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa que vocês já conhecem, já participou dessa rádio, e que hoje nós vamos falar sobre o tema comunicação. O nome dela? Maria Tafé. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Zuleika. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês um pouco mais sobre comunicação. Afinal, é a minha fonte de estudo, é a minha pauta de vida e a minha pauta de estudos é a comunicação. Bom dia a todos. Cara, ouvinte, já vou dizer para vocês que eu aprendo demais com essa mulher maravilhosa. Vira e mexe, a gente conversa fora da rádio, fora de qualquer contexto profissional, com uma amizade, de repente ela conta uma história do que ela fez, e daí a gente entende por que ela está tão ligada com comunicação. Então, é claro que ela vai dar dicas, vai falar da parte técnica e também vai acabar dando exemplos que vocês vão entender o motivo de nós ficarmos encantados quando estamos falando com ela. Mas um bate-papo, Maria Tafé. Então, bora lá começar você falando alguma coisa sobre o seu contexto de comunicação que você quer contar, e a partir daí a gente vai interagindo e nos comunicando, que é o que a gente melhor faz. Qual o tema que você quer começar? Por onde você quer começar? Sim, muito bom dia. A gente sabe que a comunicação ela é essencial na nossa vida. Desde quando a gente nasce, a gente se comunica. E a vida inteira eu fui educadora por mais de 50 anos, e a gente vê que nas nossas escolas, eu não sei se no mundo inteiro é assim, mas aqui no Brasil nós não temos uma disciplina chamada comunicação. Nós temos a língua inglesa, nós temos a língua portuguesa, nós temos arte, nós temos educação física, que tudo isso faz parte da comunicação. Mas a comunicação em si, ela não existe como uma disciplina, como um conteúdo programático nas nossas escolas. E a gente sabe da dificuldade que todos nós passamos para nos comunicar melhor. E pela minha dificuldade de ser entendida, pela dificuldade das pessoas próximas a mim de serem entendidas, é que eu comecei, então, a estudar sobre comunicação, a me interessar sobre comunicação. E a gente sabe também que nós temos algumas regras de ouro para a comunicação. Nós temos técnicas, nós temos algumas habilidades que podem ser desenvolvidas ao longo da vida. E isso a gente trabalha nas mentorias, nos nossos cursos,
e nas nossas conversas no dia a dia com as pessoas. Vamos lá, então, aprender um pouco sobre comunicação, um pouco mais, que nós todos sabemos o quanto a comunicação é necessária. Quanto mais estudarmos, melhor é, porque, afinal, na prática, a teoria garante. Olha só, bora lá? A prática, a teoria garante. Já gostei dessa frase. Você falou que existe dicas de ouro. É sobre essas dicas que nós vamos falar hoje? Sim, eu estou terminando de concluir um e-book com as regras de ouro da boa comunicação. E eu queria falar um pouco sobre cada regra de ouro dessa comunicação que eu desenvolvi ao longo do tempo, que eu pesquisei ao longo do tempo. E para começar, a minha regra de ouro primeira do dia. A regra de ouro primeira do dia será a a escuta inteligente, a importância da escuta inteligente. A gente pensa que para comunicar a gente precisa falar. Não. Para comunicar bem, a gente começa com a escuta. Pense um pouquinho nisso daí, caro ouvinte. Olha só, né? Se a gente não escuta, como é que a gente se comunica? Muito boa seu início de dicas e de colocação. A importância da escuta. Caro ouvinte, se tiver alguma dúvida, algum comentário, interagir com a Maria da Fé, marca aí. 11, mais 55 11 94566 3319. O WhatsApp está aqui do meu lado. Qualquer coisa, a gente vai coloca você no ar. Bora lá? E aí, Maria da Fé, a gente vai ouvir. E o que isso vai representar? O que isso vai influenciar na nossa comunicação? Sim, muitas pessoas acreditam que estão ouvindo, quando, na verdade, apenas aguarda a sua vez de falar. E esse ouvir, ele é muito importante, porque você vai interiorizar o sentimento que a pessoa está falando com você. O que a pessoa quer realmente transmitir para você? A emoção que a pessoa vai transmitir. Esse ouvir, ele é o início da nossa comunicação, quando você ouve com sinceridade, sem julgamento e sem interferência naquilo que a pessoa vai falar. É o ouvir que nos traz a importância da comunicação. A primeira coisa que você precisa de pensar quando você pensa em comunicação é no que você ouviu, na emoção que a pessoa passou para você ao ouvir, ao falar com você e você está ouvindo. Não ouvindo só, escutando aquilo que a pessoa falou rasamente, ouvindo sim, no seu interior, lá no âmago do seu coração. Ou seja, ouvir com presença, não ouvir só por ouvir. Exatamente, ouvir com presença, ouvir com presença. E o que vai fazer, eu me pergunto, o que vai fazer as pessoas não ouvir, não escutar? Às vezes a gente está ansioso, às vezes com muita pressa, e aí uma peça importante, com julgamentos antecipados. Outra peça importante, o ego elevado. Não, eu sou mais do que você, eu não vou te ouvir. Ou distrações digitais, ou também falta de interesse. São alguns pontos que a gente pode colocar com esse não ouvir, com essa falta de interesse, com essa falta de participação na comunicação. Porque o processo comunicativo ele é uma via de mão dupla. Não é só você falar e muito menos você somente escutar. É uma via realmente de mão dupla. Concordem comigo? Sim, Maria da Fé, comenta uma coisa com a gente. Muitas vezes, e acredito que de uma forma até muito... acontece mais vezes do que eu acho que deveria. Quando a gente está ouvindo, fazendo essa escuta da comunicação, nós acabamos
formando no nosso pensamento a resposta daquilo que a outra pessoa vai estar. Antes não está. Ela nem falou, a gente já começa. Ah, ela vai falar isso, vai falar aquilo, e a gente já inventa. Isso é tem alguma técnica, tem alguma coisa entre essas suas dicas de ouro? O que a gente pode fazer em relação a isso? Tem sim. Nós temos alguns exercícios que a gente pratica para que essa resposta imediata não seja dada imediatamente, porque a gente fala do julgamento antecipado. E a gente precisa de realmente, primeiro, analisar a emoção da pessoa, analisar o que aquela pessoa está sentindo, qual que é a necessidade dela, o que ela precisa de ouvir. Porque, às vezes, a nossa resposta vai ser como um balde de água fria para aquela pessoa. Não quer dizer que essa escuta a gente vai trabalhar de forma a concordar com tudo. Não, nós precisamos de dar o nosso não com o compromisso do não, com a responsabilidade do não, mas também com o nosso respeito pessoal a este não que a gente fala com a pessoa. Com todo o respeito do ser humano, com todo o respeito da divindade humana, esse não, ele deve ser acompanhado do respeito, do nosso não julgamento, da nossa fragilidade também em conhecer o sentimento da outra pessoa. Mas você não acha que isso acontece quando a gente conhece demais a pessoa? Já tem um relacionamento afetivo, ou de amizade, sei lá, não, isso não pode acontecer de uma forma natural pela convivência. Também pela convivência, mas isso é treinável. Quando numa entrevista de emprego, vejam bem, os entrevistadores fazem perguntas e já logo fazem pressão para aquela resposta, e nova pressão, e nova pressão. É como se fosse uma forma de pressionar o candidato àquele emprego a responder exatamente o que ele quer ouvir. Só que não. Essa escuta ativa, essa escuta, ela precisa de ser separada da emoção que a gente quer, daquela pressão que a gente quer. Porque, afinal, nós não estamos apenas preocupados em responder, a gente deixa de compreender quando a gente pressiona uma resposta. Deixa de compreender, presta bem atenção, quando você pressiona uma resposta. A pessoa tem que responder aquilo que eu quero ouvir. Por isso que, às vezes, as perguntas são feitas recortadas. Eu só pergunto aquilo que eu quero ouvir. Eu não deixo a pessoa ampliar a resposta. Não deixo a pessoa ampliar todo o conteúdo, toda a resposta. Eu só pergunto o recorte daquilo que eu quero ouvir. Entendi. Mas ainda acho que a gente pode aprimorar um pouco isso, porque treinar isso é muito... Quando a gente não conhece, como você está se referindo a uma entrevista de emprego, perfeito, você não conhece a pessoa, então vamos ouvir, ok. Mas quando a gente conhece, eu acho que aí é mais complicado. Porque a gente, às vezes, não faz isso com a intenção de... Não sei até onde a gente está fazendo isso com a intenção de achar melhor ou pior que outra pessoa, melhor ou pior, sei lá, se esse termo a gente pode usar, mas sim porque... eu já sei o que você vai falar. Né? Vou dar um exemplo meu, a minha frase que todo mundo sabe. Se você não toma conta do seu tempo, ok? Quando eu falo com certeza, eu já vi todo mundo falando, com certeza, e repete aquela frase, porque sabe que é assim, que é o que eu falo, é o meu mantra, né? Não diria nem que é o meu mantra, é o que a minha técnica, né? O meu conhecimento, meus estudos falam sobre isso. E eu até gosto, eu não reclamo quando fazem isso, porque eu percebo, poxa, a pessoa já entendeu, já ouviu, e está reforçando aquilo que precisa ser feito. E também, às vezes, com o filho, com o marido, com amigos, eu começo que não sei se essa frase, mas começa a falar e a outra vem, treinar isso, de parar de falar ao mesmo tempo, treinar de pensar a resposta, para quando a gente conhece muito a pessoa, não sei, eu acho... para mim, eu acho que vai ser muito difícil, mas vamos lá, vamos aprender aqui para a gente poder saber que técnica é essa e como que a gente pode fazer.
Quando a gente escuta, essa escuta inteligente, a gente reduz conflitos, fortalece relacionamentos, aumenta a confiança e melhora as tomadas de decisão. E daí, nós precisamos de nos precaver para não pressionar, ficar como se fosse uma perícia médica. Mas você fez isso, você fez aquilo outro, você vestiu a blusa de forma trocada, levantou os ombros, levantou o braço, enfim, reclamando que está com a dor no pé, mas usa um salto 12. Então, é o seguinte, a gente precisa de interferir de maneira a deixar a pessoa falar com toda clareza, deixar a pessoa a se expressar com toda a sua característica própria e saber ouvir e saber compreender e saber entender essa pessoa, saber entender o que se passa no coração da pessoa. Isso é treinável? Sim, porque nós chamamos de assinatura da fala, assinatura da comunicação. Cada um tem sua forma de falar, cada um tem sua forma de se expressar. Quando a gente lê um texto, a gente já sabe, isso é fulano de tal que escreveu. Quando a gente escuta uma frase copiada, a gente fala, mas isso é fala de fulano de tal. Por isso que na língua portuguesa nós temos as aspas, porque quando você vai dirigir, falar alguma coisa copiado de outra pessoa, nós colocamos entre aspas. Abre aspas. Se você não tomar conta do seu tempo, alguém toma conta para você. Isso é uma fala da Zuleika. Então, eu não posso dar como minha essa fala. Isso significa que a gente está respeitando a assinatura da outra pessoa. E na comunicação nós temos assinatura também, como nós temos nas artes, como nós temos em todas as expressões de comunicação, nós temos na fala também a nossa assinatura. Concordem comigo? Sim, muito bom. Muito boa colocação. Dá para a gente entender qual que é a diferença de um ou de outro e como que a gente pode fazer para mudar tudo isso, né? Muito bom. Caro ouvinte, aí, alguma pergunta, algum comentário? Nós estamos aqui te esperando, hein? Mais 5511-94566-3319. Rádio Parreirinha no ar, esperando por você. Falando hoje sobre comunicação com Maria Café. E quando os líderes escutam bem os seus liderados, eles compreendem também melhor a sua equipe. Eles compreendem também melhor o trabalho de cada um, o trabalho que cada um vai desenvolver. Ah, tem que bater metas? Tem. Só que essa meta, ela entra numa pressão tão grande que, às vezes, ela não é conquistada pela pressão que está demais. A gente sabe que até a pressão, ela tem que ser dosada, porque senão a tampa explode e a coisa não acontece com perfeição. Percebendo como é detalhada a comunicação, não é só simplesmente sair falando, quando a gente entende como que isso pode acontecer, acho que dá para administrar tantos conflitos e até diminuir. Isso também vale a pena? Sim, sem dúvida. Nós temos a conexão visual como nossa segunda regra de ouro, a nossa conexão visual. Quando você tem a conexão visual, você vai trabalhar a sua escuta inteligente, que vai evitar interrupções, que vai fazer perguntas inteligentes, que vai demonstrar todo o interesse, que vai escutar sem julgar e vai manter a atenção total do nosso ouvinte. No caso de uma palestra, nós podemos fazer a escuta inteligente de forma bem menos agressiva, de forma bem menos pressionada, através da nossa conexão visual com a plateia, com o membro da plateia. E eu me lembro que quando eu era professora, cheguei numa turma de quarta série primária,
meninos com 10 anos, com 11 anos, adolescentes que já estavam na fase do início da rebeldia, e uma forma de a gente ter um domínio sobre a plateia, a turma era estranha para mim, eu não conhecia nenhum dos alunos, eu catei na lista de chamada uns 4 alunos, decorei o nome de quem é filho, onde o pai trabalha, onde a mãe trabalha, quem são os pais, as virtudes que eles defendem. E na minha primeira aula, eu cheguei na sala e falei, fiz a chamada e falei, fulano, conhece seu pai e conhece sua mãe. Seu pai tem essa e essa, não falei com essa forma, né? Eu conheço seu pai. Seu pai é uma pessoa que defende isso, aquilo, que defende a boa convivência. Eu conheço também o pai do fulano de tal na sala. E isso deu uma quebrada na rebeldia da adolescência para que o respeito aumentasse. Isso foi uma forma de ganhar a confiança da turma e de mostrar para esses adolescentes rebeldes que estavam iniciando a fase da rebeldia que a gente não domina todo o espaço como eles queriam dominar. Opa, eu vou ter que ficar mais respeitoso, porque ela conhece meu pai, conhece a minha mãe. Eu não posso dar um passo além do que eu posso agora, do que eu devo dar aqui na sala de aula, porque sala de aula é um lugar de respeito. E numa plateia, a gente também pode tomar como referência algumas pessoas da plateia. Ah, eu queria falar, eu estou recebendo aqui agora o fulano de tal na minha plateia para me ouvir, e eu sei que ele vai fazer um bom uso da minha fala, porque ela é uma pessoa que tem essa e essa característica. E aí você, além da sua escuta inteligente, você tem que ter uma fala também inteligente. E aí você estabelece conexão visual com alguma pessoa da plateia. Obviamente que se você vai trabalhar com uma plateia de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, vamos catar uma pessoa lá no meio da plateia, que a gente conheça ou não. Ah, vamos ver, estabelecer, por exemplo, quem está de blusa azul, levanta a mão. Quem está, pois é, as pessoas de blusa azul normalmente gostam dessa cor por isso, por isso, por isso. E aí a gente faz referência com as cores que a pessoa gosta, com as cores que a pessoa usa, ou então, quem assenta na frente da plateia são pessoas que têm mais interesse? Não. Às vezes são pessoas que chegaram primeiro. Mas nós temos as pessoas que chegaram um pouquinho atrasadas, que estão lá no final da nossa fila, mas também têm o mesmo interesse na nossa fala, porque estão atentos, porque estão nos ouvindo e nos conectando também visualmente. São coisas que a gente precisa de trabalhar para que a nossa escuta inteligente e a nossa conexão visual se estabeleça tanto numa plateia pequena, de 10 ou 20 ou 30 pessoas, quanto numa plateia de 1.000, 5.000 pessoas. Concordem comigo? Quem tem alguma coisa a comentar, por favor? Sabe, Maria, estava sempre me fez pensar numa coisa. Quanto mais a gente conhece a pessoa com quem a gente vai falar, com aquele momento, ou seja, fazendo uma linha do tempo aqui sobre as coisas que você já comentou. Quando a gente fala de entrevista de emprego, por que os recrutadores falam, você precisa conhecer a empresa onde você vai, para você saber o que você pode, o que você não pode, o que você deve e o que você não deve falar. Não é que você está criando uma mentira, ou que você está querendo levar vantagem, é que a comunicação fica melhor quando você tem conhecimento. Quando você fala dos alunos que você foi atrás das informações dos pais, e você fala para eles que você conhece, quem está recebendo essa mensagem, o aluno pode até falar, imagina, ela nunca viu meu pai, mas você não falou que você encontrou com seu pai. Ah, se eu fui amigo de infância, nem nada. Eu conheço por quê? Porque eu pesquisei, sei qual é a profissão, sei o que ele está fazendo, então eu conheço seu pai. Eu posso falar para ele, eu sei o nome dele, eu sei o que ele faz. Então, esse tipo eu acho que é uma dica legal para a gente estar aqui falando, principalmente quando... Acho que não tem principalmente, acho que é todo momento de comunicação. Porque quando a gente começa a comunicação, a primeira coisa que a gente faz é qual é o seu nome, porque você precisa conhecer a pessoa, para você se chamar pelo nome. Então, é muito interessante essa forma como você fez
Parabéns aí. Lembra que eu falei para você, Carol ouvinte, que a Maria da Fé trabalha com isso, fala isso e dá dicas sensacionais aí, ó. Mais uma para a gente aprender. Outra coisa também que é prática da minha vida de trabalho, toda vez que eu vou me apresentar numa cidade diferente, toda vez que eu vou me apresentar com algum grupo diferente nas cidades, eu procuro conhecer e pesquisar sobre aquela cidade, porque quase sempre tem alguém daquela cidade, um secretário de educação, um secretário de assistência social, ou o próprio prefeito daquela cidade, ou as próprias pessoas que estão lá assistindo a gente. É de bom tom a gente pesquisar sobre a cidade para você ter o que falar de bom sobre a cidade. Ah, eu conheço a cidade tem essa e essa característica, e eu entendo que se nós trabalharmos dessa forma, a gente vai conseguir melhorar o nosso padrão de convivência, nós vamos conseguir melhorar a nossa vida aqui na cidade, porque cada cidade é diferente de outras. As pessoas são diferentes, a vida é diferente, a, a economia é diferente, a educação é diferente, embora seja o mesmo objetivo educacional, mas a forma de trabalhar, a forma de chegar nas famílias é diferente, a forma de aceitação é diferente. E é bom você conhecer antes, ler um pouco sobre como é que aquelas pessoas vivem. Eu tive uma experiência numa escola de zona rural, onde as pessoas trabalham muito com madeira, com carvão, aqui na nossa cidade, nas nossas imediações. E aí, no final do dia, a gente está sujo, não sujo de sujeira, mas aquele sujo que o carvão se é, é, grudou na nossa roupa, às vezes a mão está grossa pela terra que você trabalhou como pedreiro, como servente de pedreiro, ou às vezes o cheiro do café, aquela gordura natural do café. E eu fui atender um pai no final do expediente, aí eu mandei que ele entrasse, ia sentar-se, e ele falou, não, eu não vou entrar. Ia sentar não, porque eu estou sujo. Eu falei, não, o senhor não está sujo, o senhor está cheio da divindade na vida do Senhor. O Senhor está cheio de uma característica de quem estava trabalhando. Isso não é sujeira. Sujeira é a sujeira de ontem, que não teve um banho tomado, que não teve uma personalidade limpa, mas o Senhor está cheio da divindade, o Senhor está trabalhando para trazer o sustento para a casa do Senhor. Isso não é sujeira, não entenda nunca como sujeira. E eu me lembro do meu pai, quando se ele tivesse aqui, meu pai era pedreiro, enfim, trabalhava com massa de cimento também, trabalhava com coisas naturais da natureza. Se ele tivesse que ir na frente de um juiz de direito, ou de um advogado, ou de um delegado, de uma pessoa, de uma autoridade qualquer, ele ia do jeito que ele estava trabalhando. Ele não passava em casa para tomar um banho, ele ia do jeito que ele estava trabalhando, porque ele entendia muito bem que não era sujeira, era fruto do trabalho que estava agregado no corpo dele. Eu achava isso de uma leveza, como é que eu posso falar? De uma responsabilidade tamanha com a vida humana e com o respeito do ser humano. Sabe o que eu vejo também, Maria da Fé, que a gente aprende muito com os exemplos do que acontece, né? Então, você teve essa comunicação assertiva desde sempre na sua vida, com seu pai, com a sua mãe. Desde a infância. Aí, a questão do compartilhar numa comunicação não visual. Eu levava o almoço do meu pai no trabalho dele, eu tinha 10 anos. E aí eu levei o almoço do meu pai um dia e sentava lá com ele enquanto ele ia almoçar. E eu me lembro, Zuleika, de uma cena muito linda na minha vida. Um dos colegas dele de trabalho foi assentar num determinado lugar, eles não tinham uma mesa arrumada para sentar. Sentava em cima de tábuas, sentava em cima de tijolos para poder almoçar com a marmita na mão. E um dos colegas deixou que a marmita caísse, e aí ele perdeu a refeição dele. O meu pai, em silêncio, pegou a marmita dele, dessa pessoa que deixou cair, tirou da marmita do meu pai,
umas 3 colheres de comida, colocou na marmita do rapaz, passou a marmita em volta de todos os companheiros, eles deram, cada um colocou uma colher ou 2, isso em silêncio, meu pai não falou uma palavra. Por isso que eu trabalho muito com a comunicação não verbal. Cada colega colocou uma colher de comida, e aí onde o pouco gera o muito. Na marmita do colega, e aí ele almoçou com a dignidade que todos tinham na hora do almoço. Eu achei isso de uma divindade tamanha. Eu tinha 10 anos apenas. Eu me lembro disso hoje, assim, e às vezes até me emociono quando eu lembro dessa situação. Pois é, e hoje a gente vê em filmes isso sendo representado, em anúncios no Instagram, com pessoas, crianças fazendo a mesma coisa para poder ensinar, mostrar ou refletir, que as pessoas entendam que tem como ajudar, que é possível fazer coisas diferentes, e dentre essas coisas está esse caminho maravilhoso de olhar para o outro, né? Então, quando a gente fala de comunicação, aí eu vou passar para a comunicação não verbal, que é o que você está falando agora, como que a gente interpreta isso, como que a gente vê isso muito, muito rápido. É uma questão de realmente perceber que o outro está do seu lado, perceber que não está sozinho, que a outra pessoa pode ser ajudada de alguma forma. É muito lindo tudo isso, Maria Tapé. Parabéns pela sua história. Sim, e quando a gente sente, Zuleika, que a gente é compreendida, o ambiente fica mais seguro, o ambiente fica mais. A gente tem uma segurança emocional muito grande. E a segurança emocional ela é importante e nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares, entre irmãos, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre líderes e liderados. Esse ambiente, essa segurança emocional, faz a gente crescer cada vez mais quando se tem uma segurança emocional. Não é só a segurança financeira, não é só a segurança na forma de trabalhar. A segurança emocional também é muito importante na nossa vida. Aí já vamos entrar para outro eixo. Está vendo como a comunicação, a gente envolve tudo que é momentos, quando a gente fala da comunicação emocional. Como é que ela vai funcionar? Exatamente. Quando a gente trabalha com a comunicação, eu vou antecipar um pouquinho a minha pauta, porque nós falamos de comunicação de escuta inteligente, logo depois de conexão visual, mas temos também a organização e roteirização dos pensamentos, e a última é falar com amor. Só que isso tudo vai gerar autoconhecimento, que vai gerar a comunicação emocional, que vai gerar segurança emocional e vai gerar o equilíbrio emocional entre as pessoas, entre o falante e entre o ouvinte. E o equilíbrio emocional no conjunto, ele realmente ele vai ter uma entrega muito maior. O nosso liderado terá uma entrega muito maior se ele tem um equilíbrio emocional desenvolvido. Mas isso não se dá de uma vez só, isso de um lado só. Isso se dá com a nossa mão dupla. Não adianta você querer pressionar para você conseguir alguma coisa. A pressão, sim, ela é válida, até onde é o limite da pressão. Se pressiona muito, a roda estraga, a engrenagem rompe. Concorda? Sim, sim. O que a gente vê muito, e depois a gente vai repetir, tá? Esses 5, as suas dicas de ouro, na ordem que você foi, eu acabei fazendo pergunta, acabei desgovernando tudo aí a sua ordem. Não tem problema. A gente vai e volta e não tem uma ordem obrigatória para seguir. A gente tem que trabalhar com todas elas, independente da ordem, a gente pode desenvolver nos nossos relacionamentos, porque nós temos relacionamentos individuais, nós temos relacionamentos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com o nosso colega de trabalho, com o nosso par do colega de trabalho, com nossos pares entre os irmãos, com os nossos filhos, com as nossas crianças, e por aí afora vai.
Mas vamos colocar na ordem que você, porque quando você construiu tantos Roteiro? estudos que você fez, quando você construiu esses 5 itens, você construiu 4 itens. 4, desculpa. Quando você construiu esses 4 itens, você é, pensou, ou estudou, analisou e criou essa ordem por uma lógica qualquer, que é a sua lógica. Então, vamos colocar esses 4 itens aqui para a gente deixar, até depois falando aqui, deixar aqui. Caro ouvinte, nós depois, se vocês vão ter o nosso site, vocês vão ter nosso Instagram da cooperativa, e lá a gente vai colocar todas essas informações que nós estamos falando aqui, tá bom? Ainda não tenho perguntas aqui no WhatsApp, acabei de olhar, mas vou olhar de novo. Tá tudo quietinho. Isso significa que ou vocês não estão com dúvida, ou vocês estão em algum lugar que vocês não possam. E olha, quem está dirigindo, eu sei que muita gente ouve a gente no carro, não é para estar escrevendo mesmo, tem que proteger a vida, prestar atenção no que está fazendo, mas depois vocês podem mandar mensagem, a hora que for que a gente responde. Mas também no nosso Instagram vai estar lá as informações que a Maria está falando. Então, para lá, primeira dica é? A primeira foi a escuta inteligente, que é a nossa regra de ouro. A segunda é a conexão visual. A terceira é a organização dos pensamentos e roteirização. E a quarta é o falar com amor. E cada uma dessas tem seus desdobramentos ao longo do nosso estudo, ao longo da minha pesquisa, dos autores que eu pesquisei e das experiências vividas. Repete a terceira, organização dos pensamentos e Roteirização. roteirização. Sim, porque a gente tem a roteirização quando você escreve, sim. Mas o que é a escrita? É o fruto de um pensamento, é o fruto de uma pesquisa, é o fruto de um estudo. E tudo que aconteceu até hoje, toda a escrita, toda a bibliografia que nós usamos em todos os sentidos, é fruto de alguma coisa que alguém estudou no passado ou que alguém registrou. Então, essa organização de pensamento, organização de escrita, ela vai gerar uma roteirização que vai ter, obviamente, princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo que você faz na vida, você tem uma organização e uma roteirização. Você não faz, no caso nosso daqui no Brasil, de manhã nós temos o nosso café da manhã, que a gente chama de café da manhã, mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, a gente tem o nosso almoço. À tarde nós temos um lanche e à noite nós temos um jantar. Ninguém faz o jantar às 7 da manhã. Ninguém faz jantar às 11 da manhã. O jantar ele é pronto para ser feito à noite. E, obviamente, os cardápios são de acordo com o horário da alimentação, com os nossos costumes. Isso é organização, isso é roteirização também. É todo o repertório que nós temos, né? Então, onde que a gente vai checar mais ou menos isso? Sim, sim, todo o repertório, a gente tem que ter essa roteirização e essa organização para tudo na vida. Quando você vai até dar um banho no bebê, o que você faz primeiro? Prepara o banho para depois tirar a roupinha dele. Não é isso? Segundo, você vai colocar o neném na água, vai dar o banho. Se você vai trabalhar numa sala de aula, você vai primeiro preparar o material daquele dia, obviamente com uma sequência organizada de aprendizagem. Na vida é tudo assim, tem uma sequência de aprendizagem. Não adianta eu querer hoje dirigir um avião se eu não tenho condição técnica de dirigir uma bicicleta. Então, tudo é aprendizado ao longo da vida. Tudo é aprendido. E a comunicação, por sua vez, também é aprendida. E a gente está aqui para ensinar, para ajudar você a melhorar a sua comunicação. Quando você fala que nós podemos treinar a forma como nós comunicamos, como que é esse treinamento? Existe alguma fórmula, algum roteiro desse treinamento? Existe sim, existem exercícios desenvolvidos para que esse treinamento seja eficaz. Por exemplo, a gente pode conversar com a gente mesmo na frente do espelho.
sentir o tom da voz, gravar um vídeo com uma ordem sendo dada e sentir a emoção que você coloca naquela ideia, sentir a emoção que você coloca naquela ordem. Você pode treinar a sua fala para que ela não fique carregada demais ou não fique solta demais. A gente falar com firmeza, sem ser agressivo. Falar com firmeza, sem ser arrogante. Falar com firmeza, sem perder a autoridade. Falar com amor, sem perder a autoridade, desculpa. Falar com amor, sem perder a autoridade. Isso eu chamo de falar não com o compromisso do não. Falar não com o compromisso de que não, eu não posso agora, eu não consigo agora. Sabe que é muito interessante isso quando você fala, porque cada uma das opções que você colocou aqui, eu vou só citar algumas, né? Quando fala do espelho do vídeo, a realidade com a sua comunicação melhora quando você escuta a sua própria comunicação, é isso? Sim, sim, que é a nossa comunicação intrapessoal, a comunicação com a gente mesmo, o nosso autoconhecimento. Que tudo isso que a gente falou, dessas 4 regras da boa comunicação, nós nos leva ao autoconhecimento e ao equilíbrio emocional. Quando você se conhece, e isso não é de hoje, é desde a antiguidade, conheça-te a ti mesmo, é o nosso autoconhecimento, a nossa autogestão. Não, peraí, eu não posso ter um tom de voz arrogante com esse assunto. Às vezes a gente perde o equilíbrio emocional, às vezes perde sim, mas isso é treinável ao longo da nossa vida. Se a gente quer ter uma boa comunicação, vamos treinar. Agora, se a gente quer também ser um mal educado da vida, ser um arrogante, tudo bem, cada um conforme define, mas a gente precisa de trabalhar, de treinar para ser uma pessoa educada, para ser uma pessoa firme, sem ser arrogante. Arrogância é um grande problema na comunicação, pelo que você está falando, certo? Sim, sim, a arrogância é um dos pilares que vai atrapalhar mais a comunicação. Lá atrás eu falei com vocês sobre como você se comunica mal, por que você se comunica mal. Então, um deles é a arrogância, né? Falei da ansiedade, da pressa, do julgamento antecipado, do ego elevado, que a arrogância está aí no ego elevado, depois a distração digital, depois a falta de interesse, mas o ego elevado, ele é a nossa arrogância, a nossa falta de respeito com o terceiro, a nossa falta de respeito com as pessoas. Perfeito. Você fez algumas falas que me lembraram de pessoas aqui, que eu acredito que como ela é famosa no mundo inteiro, né? Quando você fala que você vai em alguma cidade, que você busca conhecer algumas coisas da cidade para poder falar, quando você está dando a palestra, então, para falar alguma coisa boa que existe na cidade, para dizer que você está ali, na realidade, você tem uma questão que acho que a gente não falou aqui ainda, que é o pertencimento, né? Nós não falamos ainda do pertencimento. E o pertencimento, ele é muito importante, porque quando você se sente pertencente, se sente no ninho, é claro que equilíbrio emocional vai chegar também junto. Nós falamos de equilíbrio emocional, nós falamos de. Nós falamos do falar com amor. Esse equilíbrio emocional, ele vai entrar no pertencimento. Porque como que eu vou me sentir pertencente a um grupo que eu sou arrogante, que eu sou, ou que não me aceita, ou que como é que fala? Que a gente vai, que tem uma certa, a palavra fugiu, uma certa resistência contra a gente. Porque você não chega legal com aquele grupo, porque você não chega
com amor, porque você não chega com respeito, porque você não chega escutando o grupo. E isso na adolescência é muito comum acontecer isso. Um adolescente vai entrar num outro grupo, talvez numa outra escola, primeiro tem uma resistência muito grande das pessoas, do outro grupo que vai receber. Depois começa a conhecer aquele adolescente, é que começa a aceitação. Primeiro tem brigas, tem rivalidades, porque parece que um está querendo ocupar o espaço do outro. E aí depois, sim, é que tem uma aceitação, é que tem uma recepção do grupo com aquela pessoa que está entrando. Todo E aí, sentido. e aí nós temos o marketing pessoal para entrar nisso tudo, né? Como que eu quero ser bem aceita num grupo? Eu tenho que fazer meu marketing pessoal. Eu tenho que chegar já logo de cara dando um bom dia, sendo cortês, sendo ouvinte, um bom ouvinte, escutar mais do que falar. Desculpa, pode continuar, Zuleika. Não, é isso mesmo, você está indo para a linha de pensamento que eu também estava. Pode continuar colocando essas observações aí. Sim, sim. Eu me lembro que quando eu mudei uma vez de casa, de bairro, meus filhos tinham 10 e 12 anos, na época, sei lá, nessa fase de idade, e eles pertenciam a um grupo de onde eu morava. Mudamos para outro bairro, para outra localidade da cidade, que teve outros adolescentes juntos, que eles fizeram novas amizades, e que, graças a Deus, as amizades se perpetuam até hoje. Primeiro teve uma briga muito boa, não aceitava meus meninos, eram três, né? São três. Meus meninos chegando naquele grupo. Primeiro tinha brigas ferrenhas, de trocar tapas, de trocar pescoção. Depois a aceitação foi chegando, e aí são amigos até hoje. São amigos assim, amigos mesmo de tirar o chapéu. Até hoje eu tenho amigos que foram amigos, que são amigos deles, que moram lá no sul do país, que moram em outras cidades, que moram até no exterior, que ainda liga para minha casa até hoje para falar: tem muito tempo que eu não vejo vocês, tem muito tempo, cadê os meninos que estão por aí? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma construção de vida que deve ser trabalhada e respeitada, principalmente treinada. Quantos problemas de comunicação não podem ser evitados, né, se a gente entender tudo isso? Mas quando você estava falando que eu comecei a comentar sobre pertencimento, né, eu lembrei de dois grandes comunicadores que nós tivemos aqui no Brasil, não sei se eles são muito conhecidos aí nos outros países do mundo, mas de qualquer forma, como nós temos muitos ouvintes brasileiros que estão em outros países também, que estão na Europa, mas vai falar do Chacrin e falar do Silvio Santos, né? O Chacrin é com a irreverência que ele fez, que ele fazia com que qualquer pessoa que entrasse naquele palco, que ia estar certo, não ia estar certo, e não tinha nada a ver com qualidade de vida, com cor, com raça, com diversidade, nada disso. Era quem sabia ou não sabia cantar, quem sabia ir ali. Então, qualquer pessoa que estivesse na plateia, qualquer pessoa que fosse selecionada, podia lá ganhar o famoso troféu Abacaxi, que ficou muito tempo famoso nisso. É claro que hoje em dia, talvez, se tivesse programa dele, tivesse algumas formas diferentes de fazer, mas era o momento, daquela época, era o que nós conhecíamos. E depois Silvio Santos, que agora está sendo representado pela filha, que está tentando seguir os passos, mas uma coisa do Silvio Santos, que é muito famoso, era da onde você é, e ele fazia questão que seja lá a cidade que fosse, se ele não sabia falar, se você nasce em, você ele acabou divulgando isso para todo mundo, porque fazia com que a pessoa que estava ali falando, respondendo uma pergunta, e ele chamava a plateia, né, para falar, e ele falava: você é de tal lugar? Eu sou de tal lugar. Como é que quem nasce aí é o quê? E daí a pessoa falava: eu sou fluminense, eu sou paulista, eu sou curitibano, eu sou Pernambucano, né? pecuense. Se quem nasce em Viçosa Viçosense. E eu sou de Viçosa, eu sou viçosense com muita honra e com muito orgulho. Eu amo minha cidade.
O próprio nome Não, já diz, viçosa, ela é bonita, ela é integrativa, ela é acolhedora. e assim, gente, esse pertencimento é muito importante, qualquer nível de comunicação que esteja, quer seja na sua família, entre amigos, na escola, no trabalho, pertencer é algo que muda tudo. A gente precisa se sentir pertencente àquilo que nós estamos falando. Então, nossa comunicação é sensacional. Maria Café, eu não sei o que você preparou para falar, mas temos mais 10 minutos. O que você gostaria de destacar aqui já, indo para a nossa reta final, que passa muito rápido. Mas, olha, as redes sociais eu vou pedir para você falar um pouquinho mais para frente, tá? Ah, vou falar daqui a pouco. Nós temos os relacionamentos pessoais, nós temos relacionamento com filhos, com as pessoas que são próximas, e falei sobre a conexão visual já um pouquinho, né? Já falei sobre a linguagem não verbal, ah, já falei sobre a conexão visual e a empatia, nós precisamos de trabalhar a empatia na comunicação visual, e vou falar um pouquinho sobre organização e roteirização. Porque em tudo que a gente vai fazer na vida, nós temos a organização e roteirização. O nosso ouvinte sabe quando a gente não preparou bem uma palestra, quando nós não preparamos bem uma reunião, quando não nos preparamos bem uma conversa difícil com as pessoas. Você vai, tipo, sem nada na mão, sem uma ferramenta. E as ferramentas são importantes na nossa comunicação. O que eu vou falar nessa entrevista de emprego? O que eu vou falar nessa apresentação minha? E aí nós precisamos de conhecer o nosso ouvinte. Se você vai fazer uma palestra para um grupo de crianças pequenas, até 10 anos, nós temos um vocabulário específico, nós temos uma fala, nós temos uma organização de mensagem. Se nós vamos falar com uma criança de 10 até 15 anos, é outro vocabulário, outra mensagem. Se é com adulto, é um outro tipo de mensagem. Se é com idoso também, nós temos que ainda mais escutar, porque o idoso, como eu, gosta muito de falar. E aí essa escuta, ela fica mais importante do que em qualquer outra situação. Eu ri demais essa semana, eu fui conversar com meu neto de 10 anos e a gente falava algumas questões sobre a vida, e eu falei com ele alguma coisa, e ele virou para mim e falou assim: vovó, o seu argumento está muito fraco. E eu morri de rir, porque, assim, realmente o meu argumento estava fraco para a recepção dele. Eu tinha que fazer eu teria que ter um argumento mais incisivo para falar com ele. E daí eu quis dar uma maleada, e aí ele falou: seu argumento está muito fraco. Então, assim, esse preparo da comunicação, ele é interessante e necessário. E a última regra de ouro é o falar com amor, que a gente falou. Falar com amor não significa concordar com tudo, significa comunicar, significa ter empatia e consideração com o nosso ouvinte. É possível corrigir sem humilhar ninguém. É possível também discordar sem agredir. E aí a gente trabalha a empatia na comunicação, que é a condição de compreender o outro, de não julgar. E nós sabemos também, Zuleika e caro ouvinte, que as palavras curam. Ou, às vezes, as palavras nos adoecem. E aí que nós trabalhamos essa última regra de ouro, que é o falar com amor. Pensar, a minha palavra, ela vai curar ou vai adoecer a pessoa? A minha ordem vai curar ou vai adoecer? Então, assim, na liderança, a gente tem que trabalhar isso do nosso lado. A minha palavra tem que ser firme o suficiente e branda o suficiente para curar a pessoa e branda o suficiente para não adoecer a pessoa. O nosso ouvinte, o nosso liderado. O tempo passa, olha. Você falou tantas coisas interessantes em 5 minutos. Olha só, temos só mais 5. Então, Maria Tafé, pense agora em deixar dicas, passar suas redes sociais,
Deixa só um minutinho para mim, para eu poder falar sobre a Cooperativa Conexão e passar os nossos contatos, as nossas redes. Ai, papo tão bom, mas a gente marca outro dia para continuar. Sim, sim, a gente pode continuar. E daí, caro ouvinte, nós precisamos trabalhar o nosso tom da voz, porque ela vai interferir na nossa inteligência emocional. Nós temos vários tipos de inteligência, tem a inteligência emocional, e nós temos outras inteligências que vai influenciar na nossa comunicação. A comunicação com famílias, comunicação nos casamentos, comunicação com os filhos, cada um no seu quadrado, cada um no seu setor, a comunicação no trabalho, a liderança, a comunicação nos tempos digitais, a construção do relacionamento saudável. Isso tudo, ela é fruto de alguns exercícios de prática de escuta, de conexão visual, de organização e roteirização, do falar com amor e das reflexões e aplicações na prática. Cada vez que você vivencia uma situação, isso é exemplo o resto da vida. E eu acabei de falar lá atrás, os exemplos que eu tive como criança, os exemplos que eu tive de adolescência, depois na vida profissional. Isso tudo nos dá o pertencimento que a gente falou tanto ao longo da nossa vida. E é por isso que eu trabalho com comunicação, estudo sobre comunicação, escuto muitas pessoas e desenvolvo o meu trabalho, as minhas mentorias e as minhas palestras sobre comunicação. O meu Instagram é @palestrante-Maria-da-Fé. O meu telefone é mais 5531 98850 2096, 319 85. Ih, já até esqueci meu telefone. E aí, vocês podem entrar no Instagram e participar da nossa fala, das nossas mentorias, que está à disposição. Cara, ouvinte, vamos lá, anota aí o telefone da Maria da Fé. Mais 55 31 83 36 85 65. Repetindo o telefone da nossa palestrante Maria da Fé, que fala sobre comunicação. Mais 55 31 83 36 85 65. Mas tem um 9 antes, é mais 5531 98336 8565. Então, vamos lá, repetindo. Mais 55 31 983 36 8565. Exato. Ouvir. Somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo e estamos aqui para mostrar temas interessantes, desenvolvimento humano, as criatividade, inovação para a sua empresa, seja lá onde você estiver, ouvintes da língua portuguesa, nos contacte. Venha fazer parte, venha conhecer, venha tirar proveito, venha ser mais feliz, ser mais comunicativo, ser vários outros temas que nós temos para oferecer. Afinal de contas, nós somos uma cooperativa criada especialmente para falar sobre os temas de palestras e falar com as pessoas que estão precisando entender o que está à sua volta, fazer com que o seu negócio fique mais leve, sua vida tenha mais qualidade de vida, e que você siga seguindo o seu caminho de uma forma brilhante. Cooperativa Conexão Novo Mundo, entra lá no nosso site, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br. Siga-nos nas redes sociais, @Cooperativa Conexão no Instagram, no LinkedIn, Cooperativa Conexão Novo Mundo, no nosso WhatsApp, mais 5511 94566 3319. Estamos todas as segundas e quartas-feiras, às 7 horas da manhã, no horário do Brasil, 11 horas em Portugal, e aonde você estiver, dá uma olhadinha no fuso horário, você vai poder ter notícias e novidades, e mais bate-papos como esse que nós tivemos hoje com a Maria da Fé, lá na cidade de Viçosa,
está aqui no Brasil, de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Estamos finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo a presença da Maria Tafé, agradecendo você, caro ouvinte, que esteve conosco até agora, e a gente se encontra logo, logo. Obrigada, Maria Tafé, e até breve. Muito obrigada e até breve.